Cara, antes da gente falar do cenário para fundo imobiliário no geral, me chamou a atenção você falar de shopping. Porque aqui eu vou colocar minha ignorância com relação ao tema. Porque eu tenho a impressão, você falou o seguinte, ó, não foi sorte não que o Higienópolis ele é o que ele é hoje. Porque na minha cabeça, o que é? Pô, para um shopping dar certo, ele nasceu lá em um lugar que, felizmente para os donos daquele empreendimento, se tornou um bairro de luxo, em São Paulo, né? Um bairro ali povoado pela classe A, que tem bastante dinheiro para gastar, e aí fez com que o shopping se tornasse o que ele é hoje. Então aí meu ponto é, isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? E se vocês conhecem a história de um empreendimento, né, comercial, como um shopping, que estava em uma região, né, digamos assim, boa para um empreendimento no nível de shopping e que não deu certo por conta de uma má administração do empreendimento imobiliário. Porque na minha cabeça, até então era isso. Pô, o cara foi lá e construiu um shopping lá 40 anos atrás, deu uma bela de uma sorte que o bairro ali, pô, avançou e se tornou Vamos lá, eu vou falar, sem medo. O Shopping Vila Olímpia é um shopping numa localização. O que você tem para dizer da localização? Impecável, com desenvolvedores impecáveis, e é um shopping que tem dificuldades, ao que tudo indica, de se posicionar. Está transicionando, tem dificuldades de rotação e está do lado do Shopping JK. É muito difícil de entender exatamente as variáveis, aí tem um pouco do segredo do suco mesmo. Eu não consigo apontar os dedos, mas, por exemplo, também na região das marginais, você tem empreendimentos de alto sucesso, como o Shopping Center Norte, e aí você tem outros empreendimentos que, na maioria, na Marginal Tietê, por exemplo, que são mais difíceis, muito mais difíceis. Não está a 2 quilômetros dele o Shopping D. E o Shopping D é um shopping que tem... É só você abrir os dados de que o shopping dele estava dentro do portfólio da Sim, que é uma empresa listada, agora ele está dentro do fundo imobiliário, então você consegue enxergar os números que os dados são públicos. Você vê que ele tem métricas operacionais e métricas financeiras bem mais difíceis do que a média do próprio portfólio onde ele está, né? E outro, né? Coisa que eu gosto de fazer. Visita o shopping. O shopping fala com você. Vá no shopping que entra no final de semana ou em qualquer dia da semana que seja, no Center Norte, você só atravessa a Marginal pro outro lado, você vai visitar o Shopping D. Você vai ver a diferença. Então, mas sabe o que é? Falo eu aqui sem ser um developer imobiliário, que poderia falar melhor isso. Mas, na minha opinião, a diferença do shopping, por exemplo, para outra loja de varejo é o seguinte, que essa história de que location, localização, né? Isso define tudo. Para uma loja de esquina, até concordo, que nem a gente tem uma loja de esquina na Pamplona com a Avenida Paulista. 80% do que importa ali é aquela localização. O resto é a dimensão que a gente coloca, se a gente coloca a pessoa certa, se ilumina, como é que... Sempre tem uma questão de realidade urbana no contorno, sempre tem isso. Só que é o seguinte, a localização de uma loja é dada para ela. Um shopping center, ele tem uma relação de duas vias. Ele está numa localização, mas ele faz uma localização. O Shopping Center Norte fez a localização. Você fala, não, mas tem também lá do lado o negócio de eventos todos, o AMB, o Sambódromo. Sim, mas são coisas... Aquela região é muito mais o que ela é por conta do Shopping Center Norte. Então teve uma visão incrível de que havia renda lá e, de fato... É um lugar de renda de classe média, média alta, inclusive, crescentemente. Mas aquele shopping requalificou tudo e criou um potencial de desenvolvimento imobiliário enorme em torno de tudo aquilo. Já uma loja não faz uma região. Um shopping center faz. Até prédio, é difícil um prédio fazer um local. O local é dado para ele, alguma coisa ele pode influenciar. Mas um shopping center, por exemplo, o Pátio Higienópolis... A relação do Pátio Higienópolis com o Higienópolis é de duas mãos. Perfeito. O Pátio Higienópolis aumentou em muito o valor dos imóveis na sua redondeza. E ele se beneficia do tipo de pessoa que mora em volta do Pátio Higienópolis. A única coisa que eu queria só fazer o corretivo, só se eu puder, é quando você falou assim, não, mas ele está num lugar de alta renda, entre as pessoas... Mas um shopping, para ser bom, não precisa ser de alta renda. Basta que ele tenha uma personalidade certa,
para o lugar adequado e a funcionalidade adequada. Então, um shopping popular pode ser arrebatador. Vide o que existe em vários lugares de São Paulo. Vamos falar do Internacional de Guarulhos. Vamos falar aí, porque eu achei que O Shopping Internacional de Guarulhos é um shopping rentável, Sim. né? Um shopping de sucesso. E você não vai andar no mall dele e encontrar Chanel, Gucci, Prada, não é isso que tá lá, né? Então você simplesmente precisa conversar com o teu público. O ponto que o Paulo trouxe, que eu acho que é fundamental, é o shopping, ele é um bicho diferente. Eu costumo dizer, shopping é um bicho diferente no real estate por isso, né? Por conta ele também tem ele tem o quê do varejo, que você precisa estar imerso no mundo do varejo, não adianta você ficar olhando só para o imobiliário. E o shopping tem a capacidade de criar localização. Sim. O que era a região do Morumbi quando o Shopping Morumbi surgiu? Nada. Quando o Shopping Morumbi foi feito, lá, décadas atrás, nada. Legal. A região se desenvolveu ali naquele entorno, ele se beneficiou, por óbvio, mas aquilo ali era um nada. Sim. Né? Então o shopping também tem essa condição de criar o location, que na logística, por exemplo, a localização ela pode definir o sucesso e a morte de um condomínio logístico. E a gente fala de coisas assim de 5 quilômetros de diferença. Ou de um lado do outro da rodovia. Sim. Porque você é tão dependente por conta de um pedágio, a mais um pedágio a menos. Sim. Né? Então, a localização em determinados ativos imobiliários ela é crucial. Varejo de rua. Né? O prédio, ele também eu entendo que tem essa questão da localização sendo bem determinante. Agora o shopping não. O shopping, ele, pelo contrário, o shopping ele tem o poder de criar a localização. Eu acho que é de duas vias, no caso do shopping. Exato. Nas outras classes imobiliárias, talvez a única que também tenha muita intensidade de duas vias é hotelaria, receptividade, porque você consegue criar um fluxo de idas e vindas e tal. Já, como você estava falando, logística, imóveis corporativos, eles são mais receptores da qualidade da localização. Aí você se adequa àquela localização. Você dificilmente vai transformar a localização com a devida vênia que, eventualmente, alguma coisa pode transformar. Você precisa de um movimento muito coordenado e grande de vários agentes para transformar uma localização que até então não tinha vocação logística em uma localização com vocação logística extrema. Você criou os benefícios fiscais, a galera foi colocando ativo lá, perceberam, faz sentido, você tá a 1h30 de São Paulo, né? Extrema é mais capital do que muita cidade do interior de São Paulo, sob essa ótica, né? Fez sentido. Aí você pegou aquele lugar e transformou numa localização logística. Mas você teve um arranjo de atores aí, né, o poder público com os incentivos fiscais, os desenvolvedores efetivamente comprando a ideia e construindo ali, para você não ter um ativo só logístico, porque não ia ser um ativo logístico que ia transformar aquilo numa localização logística. Mas o shopping não. O shopping, um único shopping center numa determinada região, ele tem condição de criar um location vencedor. E um location que é vencedor para um monte de coisa, né? Um apartamento na Vila Olímpia, espetacular. Né? Um escritório na Vila Olímpia, espetacular. Aí você pega o shopping Vila Olímpia, né? Algumas interrogações ali ainda não deslanchou como era esperado.